Vídeo YouTube, volta do YouTube. Ninguém tá falando sobre isso. E é exatamente isso que eu vou te falar nesse vídeo, em menos de 15 minutos, que vai mudar a sua produção de conteúdo e o jeito que você enxerga conteúdo. Quando a gente tá observando a onda de conteúdo, então o que tá todo mundo fazendo hoje em dia? Hoje em dia, em 2024, o que as pessoas mais estão fazendo é vídeos curtos, vídeos no geral, e é isso que tá bombando. Vídeos de vários estilos diferentes, com edições diferentes, e no TikTok principalmente aquelas coisas bem humanas. Então aqueles vídeos que estão vindo, a pessoa coloca o celular e acabou. Só que eu acho que a gente tem que dar uns passos atrás para entender a produção de conteúdo de verdade e o porquê, inclusive, que eu decidi voltar pro YouTube com todas as forças, com um time preparado para isso. Para quem não sabe, meu nome é Isabela Mate. Eu trabalho com produção de conteúdo há alguns anos e sou empreendedora no digital há mais de 13 anos. Então, eu vi conteúdo, todas as ondas vocês possam imaginar, desde blog, começo do Instagram, Snapchat, depois começar o Instagram, depois o início do TikTok em 2020, mais ou menos, e a ascensão do TikTok, a mudança no Instagram em conteúdo, que antes era muito mais de um jeito, agora tá de outro. Eu ensino muito as pessoas a produzirem conteúdo através da minha empresa de educação chamada Imatize e do nosso curso de produção de conteúdo da nossa equipe chamado Creators. Inclusive, o link dele estará aqui embaixo, caso você queira se tornar aluno agora. E uma das coisas que eu sempre tento fazer com os meus alunos é observar o que tá acontecendo na produção de conteúdo, observar como que está o consumo e produção de conteúdo no geral e antecipar eles do que irá vir em seguida. Porque sempre que a gente tá olhando uma tendência, é porque essa tendência já será obsoleta em breve por uma outra tendência. Ela vai ser substituída por outra coisa. Quando você tá vendo a coisa acontecer, é porque a outra coisa já tá vindo. E aí, como que a gente sabe qual é a outra coisa? Então, é muita observação, é muito estudo, e é você literalmente viver essa parada, que é o que a gente faz aqui. E é o que eu vou falar pra você. Quando as pessoas começaram a falar sobre vídeos curtos, Reels, poste vídeos curtos, é porque a grande ascensão que estava vindo era do modo de produção de conteúdo do TikTok, que no início, eu não sei se vocês lembram, se vocês estavam na época, era dancinha, vídeos de dublagem, curtos, 15 segundos, pronto, acabou. Era basicamente isso o conteúdo do TikTok. E o Instagram veio perdendo muita força pro TikTok e mudou essa produção de conteúdo para ter também esses vídeos curtos e impulsionou, inclusive pagou vários creators, né, produtores de conteúdo, para produzirem vídeos curtos em formatos de Reels. Hoje em dia, o Reels é a grande forma de consumo de conteúdo no Instagram. Stories, Reels, Lives, tem vários. E no TikTok, essa produção de conteúdo mudou. Então, antes, o objetivo do TikTok era ter mais usuários. Então imagina que o grande objetivo era aumentar a base de usuários. Então quanto mais eles impulsionassem os vídeos curtos, mais gente ia entrar na plataforma para criar uma base de audiência lá. Porque a entrega orgânica era surreal de boa e ainda continua sendo muito boa. A segunda fase do aplicativo foi, beleza, agora a gente tem muitos usuários. A gente precisa monetizar esses usuários. Como? A gente vai monetizar através de publicidades. Então começaram a inserir os TikTok Ads e monetização para criadores. Então lá no TikTok, diferentemente do Instagram, você consegue monetizar. No Instagram você não consegue, você consegue no Facebook Watch, você consegue no YouTube e consegue no TikTok. No Instagram não. Então você consegue monetizar através das suas visualizações e eles inseriram os TikTok Ads. Então são anúncios que têm um ad bem pequenininho que mesclam lá no seu feed, na sua For You. Naturalmente, no TikTok, o que você mais busca são conteúdos de pessoas que você não acompanha. Se você for notar a grande mudança de produção de conteúdo e criação de celebridades e o jeito que essa nova onda, que é o que eu estou trazendo pra vocês com esse contexto, que vai acontecer de conteúdo, você vai ver que o TikTok, que antes eram esses vídeos curtos, passou a ser algo muito mais pessoal, com vídeos mais longos. Inclusive, os vídeos vão até 10 minutos, ou você consegue fazer vídeos até 30 minutos com o seu usuário pagando. Então você consegue fazer assinaturas que começam, eu acho que $3 e pouquinho, assinaturas para as pessoas assistirem vídeos seus de até 30 minutos. Acredito eu que isso seja porque a monetização de anúncios irá acontecer que nem no YouTube. Então, por enquanto, só os anúncios aparecem. Eu acho que eles vão inserir os anúncios durante os vídeos, por isso que eles estão trazendo vídeos mais longos para conseguirem monetizar melhor a plataforma, né? Entrar mais grana de anunciantes. Que nem no YouTube tem muito dinheiro porque os anúncios não são avulsos só. Eles são antes e durante o conteúdo, por exemplo. Então o TikTok, acredito eu, que está fazendo isso. Mas nesse movimento do que o TikTok quer, do que a plataforma quer, o que a gente entende como consumidor e produtor de conteúdo é que os vídeos estão mais longos. As pessoas estão entrando na plataforma dispostas a assistir vídeos de 4 minutos, 5 minutos, 6, até 10 minutos. No TikTok, que era uma plataforma de vídeos curtos. E quando você tem 4, 5, até 10 minutos para construir um vídeo, óbvio que 10 minutos acaba sendo muito, mas assim, 4, 5 minutos
minutos é super aceitável dentro do TikTok, o que isso acontece é que você está preparado para um outro tipo de conteúdo, um conteúdo mais profundo, um conteúdo que tem uma história mais desenrolada. É diferente, o conteúdo de 15 segundos é muito diferente de um conteúdo de 4 minutos. Assim como é diferente de um conteúdo como eu estou fazendo aqui no YouTube, por exemplo, de 10 a 15 a 20 minutos, mais ou menos. Esse é um tipo de conteúdo que eu não conseguiria fazer no TikTok, do jeito que está sendo entregue para vocês aqui, e não conseguiria fazer no Instagram, por exemplo. Então, cada plataforma serve para um propósito específico e para um tipo de comunicação e um tipo de conteúdo para que você chegue de uma forma diferente a sua mensagem para o seu consumidor final, para a pessoa que está do outro lado. E nessa de vídeos mais longos no TikTok, por exemplo, isso também reflete o jeito que as pessoas estão consumindo o conteúdo. Então, quando a gente teve a explosão de vídeos curtos, daquela coisa muito rápida, que ainda assim é muito rápido, a pessoa vai decidir ficar no seu vídeo ou não nos primeiros segundos. A gente não gosta de perder tempo. A gente não gosta de gente que enrola. Então, ainda é muito rápido a decisão de ficar ou não no conteúdo. Mas se você decide ficar, você tá disposto a ficar mais tempo. Você não tá disposto a ficar só 10 segundos, né? Isso acaba mudando o jeito que os próprios criadores produzem o conteúdo. Porque quanto mais longo é o conteúdo que você produz e que você consegue reter a atenção das pessoas durante todo esse tempo que você vai estar produzindo esse conteúdo mais longo, mais forte é o tipo de conexão que você tem com o seu seguidor, a pessoa que está do outro lado, e mais provável é que essa relação seja mais próxima, mais forte, e que essa pessoa esteja disposta e tenha preferência de compra sua ao invés dos outros. Então pega, eu não sei hoje por que você produz conteúdo, eu não sei o que você faz, eu não sei o que você vende, mas provavelmente você vende algo, ou você quer vender algo. Então você pode vender publicidade, você pode vender palestras, você pode vender produtos físicos, você pode vender serviços, você pode vender uma consulta, você pode vender o seu conhecimento, você pode vender um curso online, não sei o que você vende hoje. Mas independente do que você vende ou do que você quer vender, quer começar a vender, você tem que entender que quando você tem uma audiência, ou seja, você tem pessoas que preferem comprar de você, você tem muito mais facilidade de fechar uma venda. E como que você faz as pessoas preferirem comprar de você? Você precisa atrair as pessoas certas pro tipo de personalidade que você tem e para aquilo que você tá falando. Aquilo que você tá falando tem que ser mais profundo. Quando a gente fica só na superficialidade, é muito difícil da pessoa criar aquele vínculo de quase uma codependência emocional ali, sabe? Aquele vínculo de eu preciso de você e aí o próprio influenciador ou criador de conteúdo fala eu também preciso de você. Então se cria um vínculo muito forte, um vínculo de amizade, um vínculo muitas vezes que a gente sente um carinho. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu, com as pessoas que me seguem e me acompanham em todas as plataformas, eu tenho um carinho tão grande que eu me sinto amiga realmente. Então esses dias eu tava falando, porque eu tive uma crise de ansiedade, eu arranquei todo o meu cílio. Arranquei o cílio de extensão de cílio e arranquei o meu cílio normal. E eu simplesmente coloquei no meu story no Instagram falando sobre isso. Ó, arranquei e tal, só pra explicar pra vocês vão me ver diferente, tô me sentindo horrorosa e tal. O tanto de mensagem, acho que foram mais de 300 mensagens que eu recebi de pessoas falando, você tá linda, isso e aquilo. Eu acordei melhor hoje, por conta da mensagem dessas pessoas. Então essas pessoas têm uma importância na minha vida. O que elas pensam, o que elas acham, o que elas me mandam, elas têm uma influência direta. Assim como eu tô sempre trazendo os conteúdos profundos em formatos mais longos para criar uma conexão mais forte com essas pessoas. E esse vínculo, ele é fortalecido cada vez que você consegue manter as pessoas em conteúdos mais longos. Então, se vocês estão vendo bombar os conteúdos mais curtos, os reels, com dicas rápidas, isso e aquilo, saiba que é porque isso já está começando a ficar saturado e a nova onda que vai vir será de conteúdos mais longos. Aqui no YouTube, por exemplo, é extremamente importante que você saiba como trabalhar com a plataforma, que não é que nem as outras, mas que você consiga manter a pessoa até o final do seu vídeo ou até próximo do final do seu vídeo. Como? Não é só com hacks de atenção, engajamento, isso e aquilo. Não, é você trazendo uma mensagem realmente importante, que realmente vai ajudar a vida da pessoa. Então, quando você for pensar num roteiro de vídeo, assim como esse vídeo aqui tem um certo roteiro, não é um script que eu tô lendo nem nada do tipo, mas ele tem um certo roteiro ali lógico. Quando você pensa nesse roteiro, você tem que pensar se isso vai realmente servir ao quê? Pra pessoa. O meu grande objetivo nesse vídeo, por exemplo, é te mostrar que existe uma nova onda de conteúdo que tá vindo para que você consiga se antecipar, explicar o porquê eu decidi voltar pro YouTube, mesmo sendo uma das plataformas que eu acredito ser uma das mais difíceis de produzir e de ter resultado e ter constância, o porquê eu estou fazendo isso e te ajudar a ter uma visão diferente sobre conteúdo. Então, esses são meus objetivos. Acabou. Se você conseguir entender isso, eu preciso até o final do vídeo te explicar isso. E acabou.
entendeu? Um outro ponto, quando eu comecei a fazer meu podcast, eu tenho um podcast chamado Isabela Mate Podcast. E esse podcast tem episódios de 30, 40 minutos mais ou menos. Antes de eu ter o meu podcast, eu tinha um tipo de relação com as pessoas. Produzindo stories, fazendo post no feed, fazendo vídeos. Eu tinha um tipo de relação. Com o podcast e com a ascensão desse podcast, eu tenho tempo pra conversar com as pessoas, porque o meu podcast é sozinha, né? Então eu trago e tento responder uma pergunta num episódio. E trago realmente algo que ajudou minha vida, que eu quero que ajude a vida da pessoa. A minha relação com as pessoas que assistem e ouvem o podcast é outra, completamente diferente. Essas pessoas são as pessoas que quando eu lancei meu livro, estavam lá na fila para comprar o meu livro, para me conhecer. São as pessoas que engajam em todos os conteúdos que eu faço. São as pessoas que estão nas minhas lives, são as pessoas que compartilham o conteúdo. Então, quando você tem um conteúdo mais longo, que realmente está focado em ajudar as pessoas naquilo que você quer que elas sejam ajudadas e que te enxerguem como referência para que você venda depois, para que elas queiram comprar de você depois, queiram aprender de você ou queiram, enfim, ter a preferência de compra de você, o que acontece é que o seu vínculo, ele é fortalecido. E você passa a ter resultados melhores, independente de você estar postando mais que todo mundo ou menos do que todo mundo. Entende? Então eu não posto mais do que todo mundo. 3 posts por dia, meu Deus, que loucura. Eu posto bastante. Em várias plataformas, mas tem muita qualidade naquilo que eu posto. E por isso a gente cresce cada vez mais. Eu falo a gente porque é um time, né? Mas cada um dos perfis cresce cada vez mais. Porque realmente as pessoas entendem o tanto que eu me dou pra ajudar elas. E isso vem e volta. Seja na venda, seja no engajamento, seja no crescimento, seja no fortalecimento da comunidade. Então qual é a grande onda? A grande onda que está vindo de conteúdo são os conteúdos longos. Não só um conteúdo longo, mas um conteúdo longo que tem um roteiro, tem uma ideia por trás. Por que você está produzindo esse conteúdo? O que a pessoa do outro lado tem que saber no final? O que ela tem que ser capaz de fazer? Realmente ajudar a pessoa sabendo por que você está fazendo isso com o objetivo final. O que você vende no final? Se você quer trabalhar com conteúdo, você tem que vender algo. Como você vai monetizar isso no fim? Como que você vai ajudar essa pessoa ainda mais naquilo que você fala? Por exemplo, no começo do vídeo, eu não sei se você percebeu, mas eu falei do Creators. O Creators é o nosso curso de produção de conteúdo. É basicamente só ele e outros cursos que a gente vai lançar, né, durante o tempo, assim, mas só os cursos da empresa de educação que eu cobro das pessoas. Só isso. Que é o que como eu ensino passo a passo de produção de conteúdo. O resto, eu não tenho nenhum conteúdo que é de assinatura, que você tem que pagar pra ver. Meus conteúdos aqui do YouTube, no Spotify, ou no meu podcast, no Instagram, no TikTok, todos são gratuitos. Eu só cobro os treinamentos. E aí, palestra e publicidade são as empresas que pagam, então não é o consumidor final. Mas você entende que eu tenho um objetivo final? Se a pessoa quiser aprender mais comigo, tem como ela fazer isso? Então você tem que ter um objetivo final. Mas o que eu quero que você entenda é como você consegue produzir conteúdos mais longos. Por exemplo, eu notei que quando eu comecei a fazer lives no Instagram, eu também criei um vínculo muito mais forte com as pessoas. Então será que você consegue fazer lives no Instagram, lives no TikTok, conteúdos um pouco mais longos, e você consiga desenvolver um pouco melhor a sua ideia? Será que você consegue vir pro YouTube e focar aqui também? Eu quero deixar um desafio pra você, que é fazer um conteúdo mais longo, depois você me marca ou marca nos stories, ou compartilha esse conteúdo com outras pessoas que vai ajudar muito, e me fale o resultado disso. Talvez de primeira vista não seja o melhor conteúdo, não vai dar o melhor resultado, mas às vezes vai. Eu postei um conteúdo de 9 minutos falando sobre geração Z e trabalho, e esse conteúdo trouxe não só 5.000 seguidores novos, como foi um conteúdo que estreitou muitos laços e fortaleceu a minha relação com as pessoas que me acompanham, porque trouxe valores, porque tinha roteiro, porque eu tinha um objetivo ali, tinha argumentos, e as pessoas ficaram até o fim, mesmo sendo um vídeo de 9 minutos. Então, como você consegue trazer o interesse das pessoas em continuarem no seu conteúdo, mas com conteúdos um pouco mais longos? Eu quero que você faça isso e depois me conta. E eu quero saber também se você gostou desse vídeo, como a gente tá voltando pro canal agora, seria super importante se você pudesse se inscrever no canal, se você pudesse deixar um like aqui e um comentário, eu vou agradecer demais. E se você gostar desse conteúdo e quiser ajudar mesmo, aí eu vou, assim, te dar um abraço virtual, um beijo virtual. Se você quiser ajudar mesmo, você pode compartilhar nas suas redes sociais, pode ser no seu story, esse conteúdo, esse link desse vídeo, para as pessoas irem ver, porque aí eu vou te agradecer demais, porque é isso, assim, se vocês conseguirem compartilhar, a gente chega em mais gente e eu consigo entregar cada vez conteúdos melhores para vocês. Encontro vocês no próximo vídeo, um beijo muito grande. E até logo. Beijo!